Imagine viver em uma cidade flutuante, onde os ricos descartam lixo e de vez em quando pessoas, e você ainda vive no subúrbio da cidade, coletando lixo para sobreviver. Essa é a história de Rudo, nosso protagonista. Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês o resumo desse anime que tá imoral e tá surpreendendo geral, Gachakuta. Antes de começar o vídeo, gostaria de pedir pra vocês fortalecerem no like, deixarem sua inscrição e comentarem aqui embaixo o que estão achando desse anime. Esse tipo de vídeo dá um trabalho pra fazer, e se vocês puderem apoiar, eu consigo continuar trazendo o resumo aqui pra vocês. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O episódio 1 já começa nos explicando que os objetos que são tratados com carinho abrigam almas. E o que o lixo que é descartado abriga? Nisso, corta por uma cena onde uma garotinha aparentemente rica descarta seu ursinho de pelúcia, por estar rasgado. A garota fica relutante em jogar fora, mas sua mãe afirma que mesmo se costurasse, o brinquedo iria ficar feio. Então, ela sugere que elas poderiam comprar um novo brinquedo, descartando assim o ursinho. No momento em que o brinquedo é jogado fora, o anime nos mostra um personagem misterioso e mascarado. Mano, isso não tá me cheirando bem. Tá com cheiro de encrenca esse personagem. E em seguida conclui o questionamento, dizendo que as pessoas transformam os objetos em lixo com facilidade. No lixão da cidade, nos é apresentado nosso prota, que pula do alto de um muro e segue em direção aos caminhões que transportavam lixo. Logo depois disso, nosso prota é rendido por um guarda em uma sala revirando os entulhos. O guarda o questiona se ele é o ladrão do lixão, e logo já aciona o alarme. Existem pessoas que são poucas e existe esse guarda, que é nenhumas. Se ele ficasse enrolando ali, já ia tomar uma do prota pra ficar ligeiro. Nisso, quando o guarda aciona o alarme, imediatamente chega o reforço. Porém, nosso protinha, sem perder tempo, já joga alguns sacos de lixo e sai por uma tubulação que tinha por ali. Antes que pudesse correr, a porta é fechada na cara dele. E nesse momento, rapaziada, a gente já vê que nosso prota é diferenciado, pois começa uma perseguição insana. Os guardas começam a atirar nele e ele desvia de todas as balas, dando um pinote alucinante, fazendo parkour. E antes que ele conseguisse pular o muro e fugir do local, ele leva um tiro de raspão no braço. Fugindo do local e saindo do esgoto, ele tira seu capuz e já demonstra ódio pelos guardas, os chamando de lixos. Em seguida, mostra o bichinho de pelúcia que havia sido descartado dentro da sua mochila. Então, o anime corta para uma praça onde há um homem tocando uma gaita, e os habitantes levantando rumores sobre o ataque no lixão na noite passada. Nisso, eles especulam também que poderia ser um tribal. E enquanto conversam, um homem que estava ali com vestimentos surrados anota os rumores. As mulheres que especulavam o percebem e param de conversar na hora. Então, com desprezo, o chamam de tribal. Voltando da praça, o homem passa por um portão e então descobrimos que a cidade é dividida entre ricos e pobres. Já na área pobre da cidade, nosso protagonista se encontra sentado consertando um objeto em seu colo. E as pessoas ao seu redor, vendo aquilo, o desprezam por catar lixo. A cidade toda estava falando dele. Enquanto ele consertava o que estava em sua mão, chega sua amiga chamada Shiwa e o repreende, dizendo que o pessoal da cidade é super rigoroso com o cuidado com o lixo, e o questiona o que iriam fazer caso pegasse ele catando sucatas. Após a conversa, nosso protinha explica o porquê dele catar lixo. As pessoas ricas descartam coisas boas, e que ele as conserta e vende para sobreviver, mostrando que o prota é extremamente pobre. A conversa entre os dois é interrompida por um grupo de adolescentes, que já chegam zombando do nosso protinha, dizendo que ele está fedendo a lixo e usando luvas velhas. A menina, em defesa ao prota, pergunta qual o problema deles, e diz que todos ali naquele lugar são iguais. Então um dos adolescentes toca no que parece ser a ferida do prota, dizendo que o pai dele era um indivíduo perigoso, e explica que a parte pobre da cidade originalmente era para prender criminosos, e a galera que vive ali são os descendentes dessa galera. Enquanto ele tá ali explicando a história do subúrbio, dizendo que trabalhavam duro para limpar a imagem deles, o prota dá uma encarada nos malucos que nu! Até eu fiquei com medo aqui. E com medo, eles saem dali. Protinha se mostra frustrado com tudo isso. A querida e amada Shiwa, demonstrando apoio, diz que o prota é diferenciado de seu pai. Para confirmar isso, a menina vê o coelhinho que o prota pegou no lixão e fica encantada com ele. Corado, nosso prota diz que não é para vender. E antes que ele pudesse entregar o bichinho de pelúcia a ela, sua mãe chega e diz para ela não se misturar com ele. E não foi dessa vez pro nosso protinho. O cara só se ferra. Chegando em casa, nosso prota é zoado por um homem chamado Ek, que estava escondido escutando a conversa dos dois. Após ser zoado, Hector pede para o nosso prota contar tudo sobre a saidinha dele ao lixão. Enquanto os dois conversam sobre a noite passada, a gente descobre que o prota nunca tinha sido visto roubando até então, e Hector age como uma figura paterna para o protinha, demonstrando preocupação. O anime explica que Hector resgatou nosso prota quando ainda era uma criança abandonada, e nisso o prota criou um senso de dívida com Hector. E para quebrar o clima um pouco pesado daquela conversa, Hector usou o fato do nosso prota estar apaixonado por Shiwa. Enquanto nosso prota se explica, Hector nota o ferimento no braço do nosso protinha. Na próxima cena, vemos Hector cuidando dos ferimentos do prota, que diz não ser nada comparado aos ferimentos que o pai dele o deixou. Em seguida, mostra suas duas mãos queimadas, e diz que elas são assim desde que ele se entende por gente. Por conta delas, o prota foi humilhado quando ainda era criança. Então Hector apareceu como uma figura paterna, trazendo as luvas que, segundo o prota, ajudaram bastante a diminuir a dor e esconder as suas mãos. E por conta disso, ele se vê em eterna dívida com Hector. Novamente, para quebrar o clima pesado, Hector usou o nosso prota sobre Shiwa. Enquanto os dois discutem dentro da cabana, do lado de fora, aquele mesmo homem misterioso mascarado observa. No
dia seguinte, nosso Protinha vai até a casa de Shua para entregar o bicho de pelúcia. Enquanto estava a caminho, ele avista uma pessoa sendo jogada no abismo pela população. Aparentemente, eles entram em um consenso público e então sentenciam as pessoas ao abismo. Rudo diz que seu pai sofreu a mesma sentença e que foi jogado ao abismo. E se questiona o que acontece quando alguém é jogado no abismo. Nossa querida Shua aparece surpreendendo nosso prota. Ela diz enquanto também observa o julgamento que o gueto foi construído na beirada da cidade para mostrar o que acontece quando alguém comete algum ato ilegal. A punição dos criminosos é serem descartados no abismo. Sabendo das atividades de nosso Protinha, Shua diz que não quer ver ele sendo jogado no abismo. No meio do sermão, ela deixa escapar que além de Hector, ela também ama o prota. Será que a sorte do nosso prota finalmente começou a virar? Corado e relutante, o prota entrega o bichinho para Shua, que agradece dizendo que irá cuidar para sempre. Pulando igual uma lebre e voltando feliz para casa, ele diz que precisa urgente contar isso pro Hector. No meio do caminho, ele acaba esbarrando em alguns guardas, que nem ligam para a situação. Então o Protinha se questiona o que os guardas, que são chamados de apóstolos, estão fazendo ali. Assim que o prota chega em casa, ele fica assustado, pois vê que o homem mascarado botou o Hector para tirar um cochilo eterno. Rudo tenta impedir o mascarado, mas sem sucesso. Antes de ir embora, o mascarado rouba o livro que estava ali no chão e sai vazado. Hector diz pro nosso Protinha fugir, porém o prota se nega e Hector diz para o Rudo que ele é o único que pode mudar esse mundo de merda. E antes que o prota pudesse fugir, ele é pego pelos guardas em flagrante. Em choque, o nosso prota diz que não foi ele e diz para salvarem Hector. O prota tenta convencer de que não foi ele e que o culpado ainda está solto por aí. Rapidamente, o rumor de que o Protinha foi preso se espalha pelo subúrbio da cidade e Shua fica em choque ao ouvir isso sobre seu amigo. Ela se questiona se Rudo era mesmo capaz de fazer isso. E já no julgamento, nosso prota é sentenciado ao abismo. Sem acreditar e sem saber o que está acontecendo, nosso prota grita por piedade, dizendo não ter sido ele e implora para alguém o escutar. Ele avista Shua no meio da multidão e implora para ela o ajudar. E vocês acham que o sofrimento do prota acaba por aí? Shua humilha nosso prota e fala que ele realmente é filho de um criminoso, virando as costas pro nosso prota. A partir de então, o mundo do prota desabou. Em choque e muito irritado com tudo isso, ele diz que as pessoas dali não passam de massa de manobra e eles que merecem ser sentenciados ao abismo, pois ele foi condenado a uma sentença sem mesmo haver uma investigação. E enquanto ele está relutante, ele avista o homem mascarado no meio da multidão. O episódio 1 já se encerra com o nosso protagonista furioso sendo jogado no abismo, prometendo que vai voltar e se vingar de todos. Bom galera, se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. E deixe nos comentários aqui embaixo o que você faria no lugar do prota. Tamo junto e até o próximo episódio.